Ô, Marcos, você é um arquivo vivo, né? É. Porque Tô sendo mesmo. médico, esses médicos mais personalistas como você, o Joaquim, o Runco e tal, vocês não eram só médicos, vocês viravam meio pai de jogador, meio brother dos... Então você sabia de muita coisa. Muita coisa, consultor dos caras. Ô, Marcos, caras. você viu muita coisa no futebol? Vi, muito. Você viu muita coisa errada? Cara, você viu o jogador se perdendo em bebida, em droga? Lógico que vi. Em droga, nem tanto, mas em bebida vi muitas vezes, que a gente cuidou. O Cicinho é um exemplo que falou, deu exemplo dele, você sabe. E é legal pra caramba o Cicinho, porque ele não tem vergonha de falar. O Dinei, você sabe, o Dinei. O Dinei foi você também. Eu também, que dei a oportunidade dele poder se recuperar. Tenho uma paixão por ele. Dinei, um grande abraço. Nunca vou esquecer seu reconhecimento. Cicinho, a mesma coisa. E aqueles meninos que conflitados, que tinham dificuldade, o próprio Carlos Alberto, um cara que eu adoro, que também cheio de problema, mas a gente conseguiu conviver muito bem no São Paulo. Adriano. O médico de clube, ele tem que ser médico / psiquiatra também, psicólogo? Se ele não tiver o entendimento do esporte, das pessoas, ele não serve. Uma vez eu perguntei pro Joaquim, médico é médico, mas médico de time de futebol é diferente do médico... Sim. Convencional, não é? E havia conflito nessa época, sabe? Te interrompendo. Tinha preconceito? Preconceito, porque, por exemplo, quando eu comecei e era muito novo, muitos professores, pessoas que eram mais velhas que eu, orientador, pô, você não pode ser assim, você tem que ser ético, você comemorou um gol, isso não se faz, o médico não comemora gol, o médico está ali por um socorro. Então tinha um pouco desse ranço de ser um cara refinado e não poder ter atitudes esportivas, vamos dizer assim. Falei, não, eu sou assim, eu vou me moderar, estou ouvindo, obrigado pelo aconselhamento, mas, pô, tem hora que não dá, cara, como é que não vai? Aquele gol do Careca em 86, tem que entrar no campo. Contra o Fluminense? Contra o Guarani. Contra o Guarani. E contra o Fluminense também. Puta golaço tá que ele louco, marcou. O cara que não sente a paixão pelo futebol não pode estar no ali. futebol. Não pode estar ali. Eu tive um amigo meu que eu fui viajar com uma seleção, coloquei lá um dos mais queridos amigos meus, e falei, ó, você fica no meu lugar, conversei lá pra você, né, enquanto eu vou nessa viagem. Ele foi, mas que os caras falavam assim, que tava jogando, ele tava olhando assim, ó. Ele fala isso. E ele fala, pô, eu não tinha interesse pelo jogo, eu tava ali pra se fosse preciso, mas eu não tinha interesse pelo jogo. Ô Marco, mas, sincero, até porque já passou. O médico de time de futebol, às vezes, tem que fechar os olhos pra algumas coisas? Olha, dependendo de que lado. Você sempre tá mais perto do jogador do que da diretoria, né? Então, às vezes, você viu que o cara foi pra uma balada, chegou morto. Cara, não adianta pôr o cara jogava real pra você? Claro que jogava. Doutor, a vida inteira. Sempre jogou. Por isso que havia uma cumplicidade, lealdade, e sem que o clube fosse prejudicado por isso. Então, vamos lá. O cara chegou morto, tá lá, zoião caído, né? Pô, cara, você já se ligava só de olhar? Só de olhar, pô. Só de falar com o cara eu já sei. O bafo. Pô, lógico, bafo, olhar, caminhada. Aí, pô, cara, pô, que é isso, pô? Não, pô, me deixa quieto aqui. E aí, se você vai falar pro treinador, né, é pior. O cara perde a confiança em você. E tal, perde a confiança comigo. O treinador perder a confiança comigo não vai resolver, porque ele vai precisar do jogador amanhã. Então eu falo, ó, fica aí e tal, vou falar que tá assim, 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 descansa, à tarde treino o dobro. Não, à tarde eu treino, pode deixar que à tarde eu treino o dobro. Então você relevava aquilo, porque não ia mudar a situação. Vou pôr um cara, vai machucar ele lá, vamos dizer, sem dormir, cansado, bebeu, vou pôr no sol para treinar e correr, só vai ser pior. Então põe ele lá na geladeira, deixa ele lá e daqui a pouco ele tá melhor, dá água pro cara. Então tem um pouco desse tipo de cumplicidade, né? Agora, nunca pelas coisas erradas demais. Não, essas tolerâncias que você tem que fazer pros jovens. Jovens têm que tolerar, pô. Seu filho chega de madrugada lá, pô, ó, cara, essa hora, rapaz, você quer o quê? Tá bom, então, mas presta atenção, você dá um sinal pro cara não fazer todo dia. E você tinha coisa, por exemplo, às vezes o jogador ligava de madrugada pra você. Pô, você não faz ideia. Tipo o quê? Bati o carro, quebrei, bebi. De tudo. Tomei um remédio que não era pra tomar. Teve uma vez que um falou assim, ó, não consigo dormir sozinho. Quem? O jogador falou? Pô, tô com problema, tô estressado, tal, não sei o que. Tá bom, vem pra casa. Foi lá pra casa, assistiu televisão até as 3 horas da manhã, a Fernanda fez pipoca, demos comida, bom, agora eu posso ir embora. Pegou e foi embora. Jura? Juro pra você, incrível. Então tinha muito disso, de levar o cara pra casa pra cuidar do cara em casa, porque cuidar melhor dele lá comigo do que...